Você já pensou em comer um cheesecake além de salgado vegano? Sim, isso é possível e hoje eu vou te ensinar. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje a gente vai fazer um cheesecake vegano que é baseado em uma receita da Larissa Januário, que vocês já devem conhecer, que é a rainha desse canal, que ela faz um cheesecake salgado de tomate assado que eu sempre tive muita vontade de comer e obviamente eu tinha que trazer aí uma versão totalmente com ingredientes sem nada de origem animal, que ficou delicioso. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser triturar grão de bico. Aqui eu já tenho um grão de bico cozido e ele tá drenado também. Então eu demolhei, cozinhei e depois drenei ele e é isso que a gente vai usar. Mas de qualquer forma você pode aí cozinhar o seu grão de bico como você já tá habituada, drenar e agora a gente só vai triturar ele por aqui. Para ajudar a triturar meu grão de bico, eu já vou colocar aqui nessa receita 3 colheres de sopa de azeite. Então a gente já coloca, além da gordura, um pouco de líquido que faz aí a gente conseguir triturar mais rápido. Eu aqui vou fazer com um mixer de mão. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer no liquidificador, então vai aí no que você tem, confia que vai dar certo. Aqui, como eu tenho um mixer de mão, eu vou processar aqui, eu acho que ele é o que deixa mais lisinho, o liquidificador também deixa muito liso, mas o que acontece é que talvez você precise adicionar um pouco de água, por isso que eu gosto de fazer aqui no batedor de mão, no mixer de mão, porque ele fica tão triturado quanto o liquidificador e eu não preciso colocar água. Se você já acompanha o programa e me viu aqui triturar o grão de bico, já pensou, eu conheço essa massa. Eu te digo, não, essa massa é nova, não é aquela massa que a gente faz pro empadão. E o que muda? São os ingredientes que eu vou colocar aqui agora. Naquela massa de empadão, o que a gente procura é que fique uma massa podre, uma massa que desmancha na boca. Nessa daqui do quiche, eu quero uma massa mais consistente, uma massa mais firme, que eu consiga cortar, comer, sentir aquela crocância. Então eu vou trocar, por exemplo, a farinha de arroz. Nessa receita aqui, eu uso a farinha de aveia. Aqui, aproximadamente, a gente vai usar para essa 1 xícara de grão de bico, meia xícara de farinha de aveia. Mas o que eu te aconselho? Vai colocando bem aos poucos, porque quanto menos aveia você colocar, mais suave vai ficar a sua massa. Então eu vou colocar aproximadamente 1/4 dessa farinha de aveia que eu tenho aqui e vou usar 1 colher de sopa de chia. A chia, ela vai dar muita liga pra gente. Então isso que eu falei que eu quero na textura dessa massa, que seja uma massa mais crocante, uma massa mais firme, é a chia que vai dar pra gente. Então aqui a gente vai usar 1 colher de sopa de chia. E agora aqui a mão na massa e eu sempre te falo, uma mão limpa, uma mão vai na massa, porque se você precisar adicionar alguma coisa aqui, você tem uma mão limpa para você poder colocar. Vai aqui com a mão mesmo, se você não gostar, você pode ir com uma espátula? Pode. Eu gosto de ir com a mão porque assim eu vou sentindo exatamente a textura. Aqui, por exemplo, comecei a mexer, já tô vendo que tá super úmido, que eu vou ter que colocar então mais um pouco da aveia que eu falei pra vocês que eu deixei. Aveia não, farinha de aveia, tá? Que eu falei pra vocês que eu deixei aqui reservado, então já vou colocando aos poucos, ó, e tá vendo? A mão limpa sempre auxilia pra você não fazer aquela bagunça na cozinha. Vai mexendo aí. Esse tempinho foi o tempo que eu falei pra vocês da chia ou da linhaça, se você estiver usando linhaça, e também da aveia, delas irem formando o gel, dando liga, ó, tá vendo como ela já tá aqui? Super com liga. A minha ainda tá um pouco úmida, ela tá grudando um pouco nos dedos, mas bem pouco. Se você quiser, finaliza aí com a sua meia xícara completa, né, da farinha de aveia. Eu não vou colocar mais, eu acho que assim a textura já tá boa pra mim, ó. Vou pegar aqui com a minha mão limpa. Olha como ela tá. Não gruda muito, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver no meu dedo que ela não grudou muito. Então, pra mim, essa daqui já é uma textura que eu gosto bastante. Uma outra dica também é depois que você fazer a sua massa, se você tiver com tempo, deixa ela dar uma descansadinha aí, uns 10 minutinhos. Se você não tiver com tempo, tudo bem.
mas isso faz também com que você precise menos aí da chia, menos da aveia, porque elas vão fazendo o trabalho delas. A minha já descansou, agora eu vou então untar aqui uma forma. Você pode fazer do formato que você quiser. Eu acho que cheesecake fica mais bonita se a gente fizer num formato redondo, mas fica a seu critério, faz aí na forma que você tem na sua casa. Eu tô untando aqui com um pouquinho de azeite. Vocês já sabem, né? Quem me acompanha por aqui sabe que eu amo esse utensílio, mas olha como é fácil da gente untar. Depois de untada, eu já posso colocar a minha massa aqui pra gente ir abrindo. E eu já te dei essa dica, eu vou repetir. Quando você estiver trabalhando, fazendo qualquer coisa manual que você não quer que grude na sua mão, unta a sua mão com água. Não precisa untar com azeite. A água, ela já faz desgrudar, especialmente se você estiver usando produtos sem glúten. Então essa massa aqui é uma massa totalmente sem glúten. Então, quando eu tô trabalhando com coisas sem glúten, um pouquinho de água, não coloca muito para você não agregar água à sua massa, porque tudo que você tiver de água aqui, você vai colocar na massa também. Então, unta um pouquinho e vai amassando ela para espalhar. Se a sua forma for muito alta, você não precisa chegar com a massa até o topo dela. O que você pode fazer é, depois que você subir para as laterais, dá uma cortadinha só para ela ficar nivelada, bonita, e depois é só a gente pegar essa rebarbinha de massa e colocar aqui no centro dela. Tá vendo? Ó, eu coloco minha mão aqui de apoio e ela vai ficar retinha, porque daí, ó, aqui já tá certo na altura que eu quero, até chegar. Chegou, tira as rebarbinhas. Aí agora que nivelou, eu só coloco ela mais aqui, ó, tá vendo? Fica perfeita, nem dá pra ver nada. Se você acha que algum lugar aí fez alguma rachadurinha, alguma coisa, só passar um pouquinho de água, consertar. Aí agora a gente já pode fazer alguns furos na massa, porque isso faz a gente direcionar o ar. Então todo o ar que entrar em algum cantinho por aí, a sua massa não vai pular, a sua massa não vai rachar. Por quê? A gente faz esses furos, a gente já direciona. Ei, ar, saia por aqui. Então ele sai exatamente pelos furos, você não corre nenhum risco. E agora a gente já pode levar isso daqui para pré-assar. A gente vai primeiro pré-assar essa massa antes de colocar o nosso recheio, para ela não ficar úmida, ela ficar bem crocante. Então vou levar para pré-assar aproximadamente 200 graus por 10 a 15 minutos, só até ela começar a ficar mais crocantinha, e aí sim a gente vai pro recheio. Enquanto a nossa massa tá no forno pré-assando, a gente não vai pro recheio, a gente vai pra cobertura, que vai ser de tomatinhos confitados. Eu já te ensinei a fazer aqui, mas a gente vai relembrar, porque afinal essa receita é tão fácil que não custa nada a gente fazer de novo por aqui. A gente vai pegar alguma forma, qualquer coisa que você possa levar pro forno e vai colocar aqui alguns tomatinhos cereja. Eu escolhi uns tomates cerejas que vieram alguns de outras cores, tá vendo? Não é um tomatinho cereja daqueles coloridos, sabe? Que vem amarelo, vem laranja, mas ainda assim eu consegui fazer uma graça por aqui, tá vendo? Que eu acho que vai ficar mais bonito depois quando estiver pronto. E agora é só a gente temperar com sal e com o que você gostar. Novamente, eu também gosto disso daqui neutro, porque eu gosto mesmo de sentir o sabor do tomate. Então eu só tempero com sal, pimenta, porque eu acho que combina muito, e com azeite. Vocês vão me perguntar aqui, eu sei, se você já pode colocar algumas ervas frescas por aqui. Você pode, mas você corre o risco dessa erva fresca queimar no forno se você não cobrir totalmente com azeite. E na verdade, essa técnica culinária de confitar é justamente você cobrir todo o alimento com azeite e deixar ele cozinhar a baixas temperaturas. Aqui, como hoje a gente já tem geladeira, a gente já tem alguns recursos, a gente não precisa mais cobrir totalmente o alimento, deixar ele cozinhar aí nessas baixas temperaturas, porque isso era feito para conservação. Confitar, em francês, se a gente for fazer, né, o confit, se a gente for fazer a tradução aqui para o português, significa cristalizar. Então ele durava muito mais. Aqui, como eu tenho geladeira, eu não vou cobrir com azeite, como é a técnica tradicional. Eu vou só dar uma regada de azeite, ainda assim, muito generosa. Então o que eu tava te falando sobre colocar as ervas frescas é
você pode colocar, mas se você deixar ela fora do azeite, ela vai queimar. Então cuidado com isso. Quero já colocar manjericão? Coloca por baixo dos tomates e aí ela vai ficar dentro do azeite e você não corre o risco dela queimar. Coloca uma camada generosa, garanta que você tá passando o azeite em todos os tomates para eles não queimarem. Aqui eu vou também colocar um pouco de pimenta. Aqui eu tenho uma pimentinha merquém, que é aquela pimenta do povo mapuche, lembra do Chile, que eu trouxe de lá? Eu sempre amei essa pimenta lá, eu usava pra caramba, é claro que eu tinha que trazer pro Brasil. Mas se você não tiver, você pode usar, inclusive pimenta do reino, o que você quiser. Não usar pimenta, pra quem não é amante da pimenta, fica aí a seu critério. Eu realmente gosto desses temperinhos aqui pra ficar básico, mas ficar um pouquinho apimentado. Vou aproveitar, vou dar uma mexida aqui pra eu garantir realmente que todos eles estão bem envolvidos no azeite e vou levar pro forno pré-aquecido a no máximo 90 graus. Faz do jeito que você conseguir na sua casa, mas eu te recomendo realmente que você leve ao forno o mais baixo possível até que esses tomatinhos estejam completamente douradinhos. Salivei de novo. Douradinhos, eles vão ficar aqui por cima mais queimadinhos. Eu adoro isso. Se você tiver o grill, pode ligar aí no fim, só no finzinho, só pra dar uma grelhadinha aí por cima. E aí a gente vai usar isso daqui de cobertura que vai ficar delicioso. Os tomatinhos vão ficar ali no forno por aproximadamente 50 minutos, talvez um pouquinho mais, depende da temperatura que você colocou. Enquanto isso, agora sim a gente vai para o nosso recheio. Mas antes de começar, lembra que eu te falei que a massa que a gente colocou no forno ia ficar lá só por uns 10, 15 minutos? Já posso tirar porque eu não quero ela totalmente assada, eu só quero que ela não fique úmida, então eu vou tirar ela do forno antes da gente começar a fazer nosso recheio aqui. E olha que linda que já tá aqui essa massa. Tá vendo que ela dá umas rachadinhas? Isso é normal, tá? A gente tá fazendo uma massa totalmente sem glúten, uma massa totalmente aí com ingredientes naturais, então ela dá uma rachadinha, não tem problema. Até por isso que eu te falei, faz ela um pouco mais grossa. E ó, ela já tá um pouco firme, mas se eu colocar aqui meu dedo, eu sinto que ela ainda tá um pouco suave. Isso significa que ela ainda precisa de mais tempo para assar e é isso mesmo que a gente quer. Eu quero esse tempo a mais dela assar por ali, que é o tempo também que vai assar o meu recheio. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente finaliza esse cheesecake delicioso. No bloco anterior eu te contei que a gente está fazendo por aqui uma cheesecake sem nenhum produto de origem animal, que é inspirada numa receita da Larissa Januário, que é a rainha desse canal, e eu me arrisquei a fazer a cheesecake dela de tomate assado com manjericão. Para esse recheio você vai tomar algumas decisões. Eu vou te dar alguns cenários e você vai poder escolher aí na sua casa. O primeiro deles é que para base eu faço uma combinação entre tofu e castanha de caju, porque eu acho que um neutraliza o sabor do outro, então a gente tem aí uma massa um pouco mais neutra, eu acho que ela fica um pouco mais suave, um pouco mais parecida talvez com uma cheesecake. Mas se a gente tá falando de cheesecake, a gente tá falando de queijo. E seria muito legal se você pudesse fermentar a sua castanha de caju aí na sua casa. Quando a gente fala de queijo, a gente tá falando de um processo de fermentação. Isso quando a gente tá falando de um queijo aí de boa qualidade, né? Obviamente. A gente tá falando de um processo de fermentação do leite. Então, por que não fermentar também alguns produtos vegetais que a gente consegue extrair um pouquinho desse sabor aí mais azedinho? A gente vai ter muito da lembrança do queijo e, obviamente, na minha opinião, se eu tô fazendo o mesmo processo, eu também chamo isso de queijo. Então, aqui eu tenho castanha de caju, a minha é sem sal e se você encontrar ela crua, eu recomendo que você compre, especialmente se você for fazer a fermentação, porque aí ela vai ser o mais natural possível. Eu aqui não encontrei, então eu tô fazendo com ela torrada e até melhor eu fazer isso porque vocês depois ficam desesperadas me perguntando: ai meu Deus, eu não encontrei a crua, o que eu faço agora? Só encontrou a torrada? Faz com a torrada. Só encontrou com sal? Faz com sal, especialmente para essa receita que a gente vai fazer, que ela é uma receita salgada. Então faz aí com a que você encontrar, mas o melhor cenário é você encontrar ela crua e sem sal. Para fermentar, a gente vai primeiro deixar essa castanha de caju de molho para a gente poder bater ela no liquidificador e fazer um cream cheese. Então aqui eu tenho ela, tá totalmente natural e é só você cobrir ela com água. Aqui você pode tanto colocar água à temperatura ambiente, aí você vai ter que esperar
de 6 a 8 horas até que ela fique bem macia. Então você pode fazer no dia anterior, ou você pode colocar uma água fervendo ou também levar ela pro fogo. Se você levar ela pro fogo, vai ser o mais rápido de todos, obviamente, porque aí você vai deixar 10, 15 minutos, ela vai ficar super macia e aí você já pode usar. Então você pode escolher aí qualquer um dos 3 que você quiser. Qual eu mais gosto? Eu gosto de colocar a temperatura ambiente e esperar até o dia seguinte. Obviamente que eu já tenho uma pronta aqui, porque a gente tá falando da televisão, né? Eu não posso ficar aqui minhas 6 a 8 horas esperando, então eu já coloquei essa daqui ontem. Olha como ela incha, tá vendo? Ó, exatamente a mesma quantidade, eu peguei no mesmo pacote essas duas castanhas, a mesma quantidade, a mesma castanha, ó, ela fica mais branquinha, ela fica inchada. O que eu quero com isso? Que ela fique suave, ó. Tá vendo como ela quebra fácil? Pra quê? Para quando a gente bater ela no liquidificador não sobrarem aqueles pedacinhos. Muitas pessoas, quando eu ensino a fazer o meu creme de leite de castanha de caju, me escrevem dizendo que não ficou tão liso quanto o meu. E o meu fica 100% liso, eu te garanto. Essa fase é muito importante. Deixa ela bem macia e depois vai bater no liquidificador muito bem batido, que é o que a gente vai fazer agora. Depois que ela estiver macia, independente aí do processo que você escolher usar, essa água que tá aqui nela, a gente vai descartar. Então você já pode escorrer em uma peneira, pode ser qualquer peneira, ó, porque a gente tá falando de uma castanha grande, né? Qualquer uma aí vai dar certo. E já pode colocar no seu liquidificador. Aqui eu coloquei uma xícara dessa castanha. E a gente vai bater com meia xícara de água. E se você precisar de mais, vai colocando depois aos poucos, só para essa castanha não ficar dançando por aqui. Então é 2 de castanha, na verdade, né, para 1 de água. Então, como eu tô usando uma xícara de castanha, eu tô usando meia de água. E vou adicionar também, aqui eu tenho um sachê de probiótico, que também pode ser uma cápsula de probiótico. Primeira coisa que para facilitar muito a sua vida, você pode fazer esse fermentado com limão. Mas eu vou te falar que muda o sabor, especialmente se você deixar fermentando poucos dias. E eu quero que isso fermente rapidinho pra gente já poder fazer a nossa quiche. Por isso eu vou usar o probiótico. Segunda coisa, onde eu encontro isso? Em qualquer farmácia ou farmácia de manipulação. É só você pedir um probiótico, não é probiótico culinário. Muita gente sempre fica na dúvida, fala, eu fui na farmácia, pedi um probiótico culinário, farmacêutico nem sabia. Porque não existe mesmo, é probiótico normal. Você vai lá, pede um probiótico e aí você usa para fazer seus fermentados, que é o jeito que eu mais gosto. Então você vai colocar ele aqui. E vamos bater o máximo possível para deixar isso daqui completamente liso e faz diferença. Se o seu creme de leite de castanha de caju fermentado tiver alguns pedacinhos, ele não vai ficar tão parecido quanto o cream cheese que a gente comprava, né, consumia de leite, porque ele é totalmente liso e a gente quer ter exatamente essa mesma sensação. Então bate aí com paciência, vai raspando as laterais, não tenha medo, que é o que vai fazer ficar delicioso. Depois de muito bem batido, como eu te falei, que é super importante, a gente já pode transferir para um recipiente. Eu recomendo que seja um recipiente transparente para você poder enxergar essas bolinhas maravilhosas que ela vai fazer aí ao fermentar. Se você estiver achando tudo isso aqui muito burocrático, muito demorado e quiser fazer sem fermentar, também fica ótimo, tá? Eu confesso que a primeira vez que eu fiz essa receita do creme de leite de castanha de caju para fazer essa receita da cheesecake, eu fiz sem fermentar, ficou deliciosa também. Mas obviamente que se você fermentar, fica muito melhor. Então aí você escolhe se você quer fazer esse processo ou não. Depois de muito bem batido, a gente vai cobrir com um pano para ainda deixar esse creme respirar. Então aqui vai ter uma troca de ar, porque agora sim a gente vai fermentar. Então vem aula 1 de fermentação natural, simples, tá? É básica, é muito fácil de você entender. Eu te falei que esse momento da receita você ia ter que tomar várias decisões e aqui é mais uma delas. Para você fermentar aqui essa castanha de caju, você pode fermentar por 24 horas, por 36 horas e eu te aconselho que você vá testando, porque pode ser que na primeira vez que você fermente, você não esteja tão habituada aí com o teu paladar com esse sabor. Você vai pensar, meu Deus do céu, estragou a minha receita, eu não gostei disso. Então deu 12 horas, prova, 24 horas, prova, 36, prova,
Vai aí no teu paladar, vê o quanto você gosta. Eu que já tô habituada, faço essa receita há bastante tempo, eu gosto de fermentar por pelo menos 72 horas. Então 72 horas, 90 horas eu vou deixando aí. Não coloco sal porque o sal interfere aqui nesse momento da fermentação, então só depois que ela estiver fermentada é que eu vou temperar. Aqui eu vou deixar ela descansando por essas 72 horas, mas eu vou voltar com uma já prontinha, peraí. Num passe de mágicas, eu já tenho um pronto aqui, ó. Dá uma olhada, você consegue ver como já tá cheio de bolhas. E essa é uma das diferenças que eu te falei sobre você fazer com limão, que eu sei que é mais prático, pode ser que seja o ingrediente que você vai usar, ou o probiótico. O probiótico, para uma fermentação mais rápida, eu sinto que ele vai mais rápido e deixa aí com mais sabor de fermentado. O limão você ainda sente um pouquinho de sabor de limão. Olha aqui, a lindeza que fica esse creme, tá vendo? Super aveludado. Isso daqui já tá com um sabor incrível, a gente pode temperar e deixar na geladeira, a gente pode temperar e usar uma receita, que é o que no caso a gente vai fazer por aqui mesmo, que é dar sequência, enfim, então, ao recheio da nossa cheesecake. Para esse recheio você pode usar só o creme de leite de castanha de caju fermentado e o tofu, ou você pode temperar também com alho e cebola. Eu já provei de várias formas e eu gosto muito dela temperada aí com o alho e cebola, então por isso vou colocar, essa minha cebola na verdade está enorme, eu ia te dizer que eu ia colocar 1/4, eu vou colocar um pouco menos do que 1/4, aqui quase que 1/5 dessa cebola, vou colocar ela aí. Não precisa cortar ela picadinha, que a gente vai bater no liquidificador. Então só vou descascar aqui. 2 dentinhos de alho, se você quiser usar mais, você pode usar. Se você quiser usar menos, você pode usar. Eu não vou pegar ainda dos maiores não, tá? E você sabe que eu sou alhuda, mas realmente não precisa caprichar tanto no alho dela pra gente sentir mais esse saborzinho fermentado. Então vou só descascar esses 2 alhos pra gente já colocar direto no liquidificador também. E pro tofu, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é dar uma drenada nele. Pega um pano limpo, obviamente, e eu gosto de drenar um pouco dessa água que vem com ele já, sabe? Eu compro o tofu firme, mas ainda assim, se você aperta, ó, vou mostrar pra vocês. Dá pra ver que sai um pouquinho de água, tá vendo? Eu acho que se você faz essa drenagem, ele fica com um sabor um pouco mais suave. Então eu coloco ele aqui no pano e uso a força do meu muque pra gente apertar bastante e tirar bastante dessa água que tá por aqui. Agora sim, a gente já pode ir pro liquidificador. E bora bater todos esses ingredientes. Então vou colocar a cebola, os 2 dentes de alho. Aqui o meu tofu já deu uma bela despedaçada, porque eu apertei bastante. Dá mais uma quebrada nele aí, se você quiser cortar com a faca, pode cortar também. Aqui, se eu fosse cortar com a faca, não ia dar certo. E vamos usar aqui 1 xícara desse creme de leite de castanha de caju que a gente fez. No seu caso, se você não quiser fermentar, do seu creme de leite de castanha de caju. Ou se você já quiser colocar as castanhas aí, pode colocar também. Deixa eu medir aqui bem certinho essa 1 xícara. Vou colocar aqui sem tempero, sem nada, porque daí eu já posso temperar aqui direto no liquidificador, porque geralmente eu deixo o meu creme de leite de castanha de caju guardado aí na minha geladeira mais neutro. Dá pra fazer cheesecake doce, dá pra fazer várias outras receitas, então por isso eu deixo ele aí sem temperar na minha geladeira e já tempero quando eu for usar. Nesse caso aqui, vou temperar no liquidificador. Vamos dar uma temperada aqui com sal, que eu vou usar aproximadamente uma pitadona, 2 pitadonas, que vai dar 1 colher de chá aproximadamente de sal. Merquem, porque eu amo. Tô usando aqui 1 colherzinha de café, um pouquinho menos. E agora sim, vamos bater. E de novo, bate super bem para isso ficar completamente liso. Pode ser que você precise colocar um pouquinho de água. Coloca bem aos poucos,
Porque quanto menos água a gente colocar aqui, menos tempo vai precisar de forno para deixar isso completamente firme. Então coloca realmente um pouquinho, só o quanto você precisar. Muito bem batido, eu já tenho aqui um creme totalmente liso e agora a gente já vai poder colocar na nossa massa. E agora a gente já pode colocar aqui então, para agora sim a gente assar esse recheio. Olha que delícia essa textura, como tá liso, tá vendo? Aveludado. Isso daqui tem um sabor, vocês não vão nem acreditar. Muito, muito, muito bom. Agora eu só vou dar uma alisada aqui, ó. Você tá vendo? Você consegue ver as bolinhas? Isso ainda da fermentação? Olha que coisa linda. Vou só dar uma alisadinha pra gente deixar ele completamente retinho, homogêneo por aqui. E agora, forno pré-aquecido a 200 graus por 40, 50 minutos. A gente quer, na verdade, deixar ele firme. Ele já tá bem firme, vocês viram, né? Além do creme ser super liso, macio, sedoso, tá firme. Mas a gente quer deixar ainda um pouco mais firme e também dourar por cima. Então, se você tiver o grill, você pode ligar também nos 10 últimos minutinhos. Então é isso, vai variar de forno para forno, eu sempre falo isso, mas é realmente importante. Vai variar também se você comprou um tofu macio ou se você não drenou tão bem. Então aí, fica mais atenta a quando começar a ficar douradinha aí por cima, é porque já tá bom. Tomatinhos prontos, o recheio do nosso cheesecake também já tá pronto, o cheiro que tá aqui tá uma coisa deliciosa, eu vou desenformar, a gente vai enfeitar e eu já quero provar isso daqui que tá um cheiro, meu Deus do céu. Tá vendo como ele fica úmido? Aqui não é só azeite, tá? Eu nem coloquei tudo isso aqui. É que também o tomate solta o suco dele aí, olha como fica, meu Deus. Vou abrir aqui um espaço, porque eu fiz um aqui também no ramo. Deixa eu ver se eu consigo pegar com a mão. Só pra decorar, fazer um charme. Massinha saindo. Eu gosto também daquele alho que vem em lâmina, sabe? Fica lindo. E, claro, manjericão. Eu tenho aqui um manjericãozinho bem pequenininho, fica lindo aqui. Vai decorando, espalha bem. E eu que já tô com esse cheiro aqui há horas, não estou mais resistindo. Vou cortar um pedaço até para vocês verem por dentro como fica a coisa mais linda. Essa cheesecake, vocês ouviram o barulhinho da massa? Não sei se deu para ouvir enquanto eu tava falando. Tá super crocante. Manjericãozinho. Olha que coisa linda que ela fica aqui por dentro, tá vendo? Super firme, consistente. Eu vou ficando por aqui provando essa cheesecake deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.